Bem, hoje, em homenagem às mamães, nós temos alguns brindes ali, mas vamos iniciar nessa noite com as crianças, né, que tem, são três garotinhos aqui, são três, em homenagem às mães, tem sua participação, mas já anotou o nome das mamães presentes? Só a irmã Elisa, que chegou agora, né? Nós vamos fazer o sorteio para que as crianças se posicionem. Nós temos ali alguns brindes. E os meninos, as crianças que vão apresentar o seu poema. Certo. Então vamos lá. Certo. Vamos ver as crianças. Ela é a melhor amiga que a gente tem nessa vida, por isso que eu amo tanto a mamãezinha querida. Amém. Mãe, muitas coisas no processo, mas é particular para alegrar a mãe e marido no nosso lar. Antes de tudo no mundo, meu coração me diz que o meu batedor é a mamãe que me faz feliz. Deus abençoe vocês, viu? Bem, vamos para o primeiro sorteio. Vamos ver quem é a primeira. Maria Santos. Maria Santos. Oh, Maria! Por favor, quer receber esse brinde? Parabéns, mamãe. Deus te abençoe. Vamos fazer mais um. Mariselma. Bem, vou convidar as crianças agora, que tem uma apresentação, um louvor.
sorteio. Janaílma. Oi, você, que bênção. Parabéns, mamãe. Maria Bajuda. Maria Bajuda. Maria Bajuda, parabéns, mamãe. Tá me sacrificando. Alice, desculpa, falece. Ô, menina, você, minha querida, parabéns, mamãe. Bem, agora vamos lá. A luz aqui vai buscar a igreja, né? Deixa eu separar. Agora vamos para o centro. Cecília. Cecília. Parabéns para Cecília. Irmã Dona. Bem, agora, parabéns, parabéns. Agora nós teremos a apresentação das mamães, né? Boa noite, igreja. Boa noite. Uma das maiores bênçãos da vida é possuir mãe. Seu amor é comparado ao amor divino. Seu cuidado foi dedicado pelo próprio Deus. Seu amor leva a realizar tarefas árduas e encarar o sofrimento e o sacrifício de si mesmo. O amor materno princípio seco e continua enquanto a mãe vive. Um grande escritor assim afirma: a mãe que embala é o berço, é a mãe que governa o mundo. O sucesso dos grandes homens, dos heróis através dos séculos, a grandeza do povo, busque a razão de ser e de lá encontrar-se a eterna, a única, a mãe. Portanto, neste dia, damos graça ao Pai do céu pela mãe que temos ou tivemos, pois ainda morta vive como suave aroma na saudade que ele deixou como inspiração de amor aos filhos. Amém. Agora, né, eu convido, né, as mamães, né, as mamães que irão apresentar. Né, vamos chamar uma por uma, né, para apresentar.
Maria, Mãe de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Deus me escolheu para que fosse a mãe de seu filho amado. Compreendi sobre mim, pesava uma grande responsabilidade, mas minha resposta foi: eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Orei com fervor, buscando sempre a sabedoria divina para guiar corretamente meu filho, sempre consciente da grande obra que ele haveria de cumprir. Fui uma mãe exemplar e digna de imitação. Eunice, mãe de Timóteo. Boa noite. Boa noite. Fui uma mãe piedosa e crente. Minha fé na Bíblia foi para meu filho Timóteo uma lembrança constante da benção que existia em fazer a vontade de Deus. As Sagradas Escrituras era minha norma de vida, o poder espiritual das lições que dei a Timóteo. Mantiveram puro no falar e expiado das influências satânicas. Isabel, mãe de João Batista. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Fui mãe do precursor de Jesus, sim, João Batista era a voz que clamava no deserto. Ele preparou o caminho do Senhor. Eu vivia em uma região desolada, em meio de árvores, colinas, ásparas, barrancos e cavernas de pedras. Mas desde a sua infância ensinei a João a colocar os olhos na missão que lhes foram confiadas. Ensinei-lhe a desconfiar de suas forças para resistir à tentação. Ajudei-o a fugir do constante contato com o pecado. Fui uma mãe amiga e conselheira. Ana, mãe de Samuel. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu orei e confiei em Deus. E através de meu filho Samuel, dei a Israel um tesouro preciosíssimo. Um homem útil, com um caráter bem formado e firme, como uma rocha. Respeitador de princípios. Meu coração de mãe se encheu de alegria e, sobretudo, de gratidão a Deus. Cada ano eu lhe fazia uma túnica para o serviço. Cada fio dessa pequena veste era tecido com uma oração para que Samuel fosse puro, nobre e verdadeiro. Não pedi para meu filho grandezas mundanas e tive uma grande recompensa.
Joquebede, mãe de Moisés. Eu era uma escrava, meu destino na vida era humilde, a minha carga pesada. Eu sabia que meu filho ficaria apenas algum tempo sob meus cuidados e passaria a estar com aquele que conhecia a Deus. Então, esforcei-me com fervor para unir sua alma com o céu. Procurei implantar em seu coração o amor e a lealdade a Deus. Toda a vida de Moisés, a grande tarefa que cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe que teme a Deus. Eterna Mãe, Mamãe, nosso coração está em festa. Publicamente queremos homenagear-te. Mãe, sem tua presença, nossa vida não teria sentido. Nossos caminhos seriam tristes e solitários. Deste-nos a vida e continuas sendo o grande sol da nossa existência. Sem tua presença ao nosso lado, faltaria aquele calor humano e aquela ternura que só um coração de mãe sabe dar. Obrigado, mamãe, 1000 vezes obrigado. Obrigado por teu carinho. Obrigado pelo que foste e és para cada um de nós. Obrigado por que existe e pelo que és também para o papai. Obrigado, mamãe, 1000 vezes obrigado. Agora nós vamos fazer um sorteio diferente. Não vai ter nome, mas vai ter idade. Eu gostaria de chamar aqui na frente a mãe mais, com a idadezinha mais alta aqui de nossa igreja, ou nossa visita. Quem é? Dona Maria ou Dona Elisa? Quem é a mais? Tem a idade mais? Dona Elisa tem quantos anos? Quantos anos ela tem? Eu tenho 87. Eita! E Dona Maria? Ei, Dona Elisa ganhou então. Vem aqui, nossa irmã. Vem aqui, minha querida. Vem. A senhora ganhou o seu brinde. Joga. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Boa noite. Eu peço a vocês que vocês sejam felizes. Faça com que, como eu fiz com minha vida, que hoje eu estou com 86, porque eu soube aproveitar o que é o amor de uma vida. Eu não andava em festa, eu não andava em bebedeira, amizade muito pouca. A minha amizade era roubar facão, queria cortar minha cama, pagar o dinheiro para meus filhos comer. Criei filhos meus, criei filhos dos outros. Nunca fui fora da queixa para me ajudar a criar meus filhos. Criei, viu, o suor do meu rosto. Então eu peço a vocês, jovens, de idade, viu, que faça como eu fiz, que eu criei com meus filhos com o suor do meu rosto. Amém. Não foi de fé, não foi pedindo a um, nem pedindo a outro para criar meus filhos. Foi eu com o suor do meu rosto. Mas eu parava o cachorro aqui de lado, a bichinha de farinha, com sal desse lado, e a pomada da piaçada.
viu? Daí eu vim aqui para esse Belmonte. Eu vim aqui para esse Belmonte. Fui trabalhar no mercado do finado Roberto Cruz. Foi que esse filho de Deus, meu pai, que Deus bote ele num bom lugar, se caso ele merecer. Então, trabalhei 4 anos limpando piaçaba, amarrando piaçaba e carregando bagaço. Palmas para a dona Elisa, né? Então, eu peço a vocês que façam como eu fiz. Renda a sua vida. Não vai em bebedeira, não vai em festa. Se tem seus filhos, arruma um emprego barato, sim, mas vá criar seu filho. Deixa de festa, viu? E você chega onde eu estou, 87 anos. Eu tenho tataraneto. Tataraneto. Hoje eu faço o que eu não gosto. Acumular com o filho me deixou descascar. Vamos fazer mais 2 sorteios, né? Agora aqui nós temos uma querida, nossa irmã, Jaciara. Primeiro que vai comigo, né? Nossa irmã Jaciara. Vai fazer. Parabéns, meu amor. Feliz Vamos ver quem é a sortuda, mais uma sortuda, uma amarelinha ali. Nossa irmã Nice. Ó. Parabéns. Parabéns. Nossa irmã. Saiu nossa irmã que está lá na porta, em braços cruzados, nossa irmã Elizabeth. Ela mandou passar para outra, gente. Vou passar para outra aqui, vou fazer aqui. Saiu eu aí, gente. Nossa irmã Ivani. Alguém conhece, gente? Nossa irmã Dona Maria. Parabéns, Dona Maria, um Deus sempre, senhora, para parecer de você. Nossa irmã Rose. Os papéis se misturaram, tá? Nossa irmã Neide.
Bem, agora vamos meditar um pouco na palavra, 8 horas. Prometo que vou ser breve na minha mensagem nessa noite. Júnior que vai aqui filmando, chama ele, por favor. Eu tô aqui. O sermão de hoje tem no tema, né? Mãe no canal de bênção. Nós sabemos que hoje é o Dia das Mães, é um dia que homenageamos todas as mães, embora nem todas as mães são mães como a Bíblia orienta a ser, como a Bíblia dá exemplo de mães, né? Acabamos de ver que 5 mães que foram canais de bênção e deixaram lições para nós. Mas existem mães que não dão um bom exemplo e nem mostram o caminho correto para os seus filhos. Mas hoje não vamos ressaltar essas mães, vamos ressaltar a mãe que dá um exemplo e que ora e educa os seus filhos com doçura, mas também com firmeza, não é? Mas antes eu gostaria de orar para nós falarmos da palavra. Eu gostaria de dar na mesma posição que vocês estão, feche os olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, neste momento queremos te agradecer por este dia, por estarmos aqui na tua casa e nesse momento para estudar a tua palavra. Pedimos que teu Santo e Bom Espírito venha mostrar, venha nos fazer entender a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias em Provérbios 23, verso 2. Provérbios 23, verso 2. Provérbios 23, verso 2. Quem achar aí, por favor, posso fazer uma leitura em voz alta para que todos possam ouvir. 23. Provérbios 23, verso 2. Na tua garganta, uma mão na tua garganta. Assim, os homens já estão lutando. Só por isso. Só um momento. 12. É uma faca na tua garganta. Se os homens. Desculpa, é 12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos à palavra do conhecimento. Exatamente. Então, a palavra nos ensina que devemos aplicar o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Então, o pai, a mãe que ensina o filho o caminho que ele deve andar. Não devemos desprezar esse conselho, nem desprezar esse conhecimento. E como eu havia falado, nós vimos aqui 5 mães, né, como exemplo bíblico. Joquebede, né, que ela arriscou sua própria vida para salvar o seu filho. Um exemplo de mãe que ousou lutar pela sobrevivência do seu filho. Naquele tempo ali em Israel, a perseguição era muito grande. Então havia ali aquele decreto no Egito para matar de espada todas as crianças abaixo de 2 anos. E no exército teria um morto, né? Mas Joquebede, ela teve um plano para salvar o seu filho. Então ela fez um cesto de junco e ali ela
com aquele bebê para que pudesse ser salvo. E pela misericórdia de Deus, aquela criança ali, naquele cesto, foi encontrado pela irmã do faraó. E ali foi criada aquela criança, a sua própria mãe, como escrava ali, ela criou e amamentou aquela criança, né? Joquebede ali, pela providência divina, ela teve a chance de educar o seu filho Moisés na palavra, no caminho do Senhor. E ali, naquele momento, Moisés aprendeu, né, a palavra e ele cresceu ouvindo as verdades, o qual o ajudou a tomar importantes decisões na vida dele. Então, Joquebede foi um exemplo de mulher. Ana foi uma mulher que a sua madre foi cerrada, ela não pode ter filhos, ela era mulher estéril. E a sua rival, que aquele tempo o homem tinha mais de uma mulher, poderia ter mais de uma mulher. Então, a sua rival tinha filhos e ela não. Só que ela sofria muito por ela não dar filhos. Então, ela orava e ela não desistiu do seu sonho, do seu desejo de ser mãe. E aí ela orava ao Senhor, confiando no Senhor, e ela fez uma promessa de consagrar o seu filho para Deus. É uma promessa muito decisiva na vida dela. Ela tinha o desejo de ser mãe, mas o desejo de ser mãe era tão grande e a sua confiança em Deus era tamanha que ela fez. Ela prometeu a Deus que se Deus desse um filho para ela, assim que ele tivesse desmamado, ela mudaria para o Senhor. Ou seja, ele iria ficar lá com o sacerdote, ser criado ali, com as instruções da palavra de Deus, ia receber todo o ensinamento, e ali ele ia crescer e ia ser distante dela. Uma vez por ano ela ia lá ver o seu filho. E assim Deus honrou aquela mulher e deu aquele filho, que é Samuel, não é? Está lá em 1 Samuel 1, 10 e 11, onde Ana ali, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente, e o Senhor ouviu o seu clamor e atendeu o seu pedido. Então, nós vimos mais um exemplo de mulher, um exemplo de fé, o qual nos ensina a não desistir dos nossos sonhos e também nos ensina a confiar mais em Deus. Eunice, uma mãe que educa o seu filho Timóteo, né, pelo ensino da palavra. Um grande educador disse: nada penetra tão profundamente o espírito humano quanto o exemplo. O exemplo, nós como mães, ele está muito mais alto do que as próprias palavras, né? A gente costuma dizer, os mais velhos costumam dizer que nós somos o espelho, e os filhos refletem o que ele vê. Então nós precisamos transmitir para os nossos filhos, e também nós temos exemplos para os nossos filhos, né? Então Eunice transmitiu ao seu filho as verdades aprendidas em seu lar, e nela habitava uma fé sem fingimento. Então eu lembro de uma mãe, uma certa vez, disse para o seu filho assim: fulano aparecer, diga que eu não estou. Olha, que exemplo. E quando a pessoa apareceu, ele falou da forma como ela ensinou. A minha mãe disse que para dizer que ela não está. Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos para os nossos filhos e o que nós transmitimos para os nossos filhos, né? Então Eunice era uma mulher comprometida com a palavra de Deus, e ela ensinou o seu filho Timóteo as sagradas letras da palavra desde a sua infância, como a palavra diz, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele se tornar adulto ele não se desviar dele. Se ele vier desviar, ele jamais
ele vai esquecer. Jamais ele vai esquecer. Então nós precisamos inculcar aos nossos filhos a todo momento a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, para que eles possam crescer ouvindo a todo momento e tendo como exemplo em sua casa mulheres de Deus, não é? Então, mãe, é desafiada a andar com Deus, ensinar os seus filhos a palavra de Deus e a prepará-los para serem vasos de honra nas mãos de Deus. E se nós não seguirmos esse exemplo, o mundo ele vai seguir. Nós vemos aí perder os jovens, famílias tristes, sendo destruídas, porque em muitos momentos não receberam o ensino da palavra, não receberam a luz que a Bíblia, lá em Salmo 105, Salmo 119, no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. Então nós sabemos que a Bíblia é como uma luz que ilumina o caminho. Se nós colocarmos a Bíblia aberta assim na nossa estante, ela não vai iluminar. Porque não é as páginas abertas da Bíblia que vai fazer o Espírito de Deus estar presente no lar. Não é. Mas é nós nos alimentarmos dela. É nós comermos. Como assim? Vou pegar e comer? Sim. A cada dia, a cada amanhecer, primeiro que nós devemos fazer é nós estudarmos a palavra. Leia 2, 3 versos, leia um capítulo por dia, tire 15, 30 minutos do seu tempo, sente com seu filho e ensine a ele o caminho que ele deve andar. Conte as histórias bíblicas, fale de Jesus para ele, fale das promessas do Senhor, fale do que Jesus já fez, do que ele promete fazer. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Porque se nós não ensinarmos, o mundo vai ensinar. Mas não vai ensinar a palavra de Deus. O mundo não vai ensinar a palavra de Deus. O mundo vai ensinar a nós perdermos os filhos. O mundo vai ensinar os jovens daquilo que Deus não se agrada, o caminho errado. Então nós precisamos inculcar em nossos filhos, e Deus tem os nossos filhos como bênçãos. E nós temos a responsabilidade de ensinar, de educar, porque um dia o Senhor vai nos pedir conta. O que fizeste com as bênçãos que eu te dei? E o que iremos dizer? Se nós ensinarmos a ele o caminho que ele deve andar, tudo bem, ótimo. Se nós dermos o exemplo, como a palavra nos ensina, muito bom. Mas se nós não fizermos isso, então nós precisamos fazer. Eu quero finalizar essa palavra declarando que uma grande mãe não é aquela que é controlada, mas é que ensina o filho a desfrutar de sua liberdade, vivendo de forma correta e equilibrada. Não é preciso pegar o filho e deixar preso dentro de casa. Você não vai para a escola, você não vai ter amigos, você não vai sair para lugar nenhum, você vai ficar aqui, com medo do mundo. Não. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se defender lá fora. Que mesmo que ele esteja distante de você, mas o que você ensinou para ele, ele vai saber usar todo aquele ensinamento. Então nós precisamos fazer isso, inculcar em nossos filhos, ensiná-los para que eles possam tomar suas próprias decisões. Já ouviu aquele verso que diz assim, aquela frase? Que nós criamos o filho para o mundo, e é verdade. Nós criamos os filhos para o mundo. Então, se nós não criarmos ele ensinando a palavra, o mundo vai ensinar ele a fazer tudo que é errado, não é? Então, uma boa mãe não é aquela que vive apenas apontando os erros de um filho, mas a que previne erros por meio de bons conselhos. Então, nós precisamos ter cuidado quando nós vamos falar para os nossos filhos, para que ele não sinta
que nós só apontamos os erros dele. Ele tem qualidades, né? Mas estimular os teus filhos a começarem de novo. Errou, está doendo, vai passar. Vai mais uma vez. Eu não vou conseguir, vai sim. A semana passada, uma aluna com 8 anos de idade, ela já no 3º ano, ainda não sabe ler. Ainda não sabe ler. Então, eu chamei ela pertinho de mim e perguntei: você não sabe nenhuma letra? Você não conhece nenhuma letra do alfabeto? Tia, eu ainda não aprendi. Eu não consigo. Eu falei: você consegue. Você é inteligente. Você vai sim conseguir. Tire da sua mente: tia, eu tenho algum problema, porque eu já estudo há muito tempo e eu não aprendo, eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Então nós temos que estimular os nossos filhos. Você é bonito, você é abençoado, você é inteligente, você vai conseguir. Caiu, levanta, vai passar, a dor vai passar, já passou. Vai novamente, você vai conseguir, você é inteligente. Eu faço isso sempre com meus alunos. Você é inteligente, você é educado, você, mesmo que ele não sou educado, mas você é educado. Você precisa mostrar, você está respondente à educação. Então, dentro do nosso lar, precisamos ser assim. Você vai conseguir, você tem que colocar seu filho lá em cima, no topo. Você é de Deus, você é abençoado, você vai conseguir, você tem que lutar, tem que confiar. E nós temos que falar palavras abençoadas, palavras positivas para os nossos filhos. E encerrando, em nome, uma grande mãe não procura o seu próprio brilho, mas trabalha para que seus filhos sejam grandes servos de Deus. Então, que possamos colocar isso em nosso coração, em nossa mente. Nós precisamos trabalhar para que os nossos filhos sejam grandes homens e mulheres servos do Senhor. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, a cada mãe, a cada pai, que tem pai que é pai e mãe. Hoje eu parabenizei um pai adventista, que ele é pai e mãe, ele cria os seus 2 filhos. Então, que Deus possa conceder sabedoria e que possamos aprender e pôr em prática que os nossos filhos hoje, pequenos, estão aqui do nosso lado. Nós fechamos a porta à noite, eles estão dormindo. Mas amanhã eles vão se tornar adultos, homens e mulheres. E a gente não sabe o que eles lá fora estão fazendo. Mas se a gente ensinar, mostrar agora, de pequeno, o caminho certo, tenha certeza que eles vão tomar decisões importantes na vida deles, baseado no conselho que você ensinou. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Agora iremos encerrar o louvor, né? 5 minutinhos. Não temos brindes, mas temos as lembranças. Eu convido Jeane para distribuir as lembranças que cada um de vocês irá receber nessa noite.